Vamos lá? Questãozinha 5. Considerando a equação 10x2 menos 1.000 igual a zero, duas raízes reais e distintas, diferentes. Duas raízes, a primeira A e a segunda raiz B. Determine A ao quadrado mais B ao quadrado. Pessoal, então nós temos uma questão de equação do segundo grau incompleta, tá? Onde as duas raízes A e B, nós temos as duas raízes A e B, e a pergunta e a proposta é que após encontrarmos as duas raízes, nós vamos elevar a primeira ao quadrado, nós vamos elevar a segunda raiz ao quadrado e vamos somar os dois resultados, tá? Então, com calma, tá? A gente encontra a solução, tá, gente? Então, primeiro passo, encontrar as duas raízes. A primeira, a raiz A, e a segunda, a raiz B. Então, pessoal, nós temos essa equação que eu vou escrever aqui embaixo, ó. 10x2 menos 1.000 igual a zero. Então, com calma, eu vou deixar desse lado o termo que tem a letrinha x e do outro lado o termo que não possui a letrinha x. Então, 10x2 eu vou manter desse lado, repito o sinal de igual, e o menos 1.000 eu troco ele de lado, mudando a operação. Se ele está aqui negativo, eu passo ele para o outro lado positivo. Então, o 1.000 positivo. Então, nesse primeiro momento, eu apenas peguei o menos 1.000 e mudei ele, troquei ele de lado, trocando a operação. Agora, com calma, nós vamos pegar o 10, que está multiplicando o x2, e nós vamos passar ele para o outro lado, mudando a operação. Se ele está multiplicando, eu passo ele para o outro lado, dividindo, tá? Então, nós vamos repetir o x2. Eu vou repetir o sinal de igual. Eu repito o 1.000. E o 10 que está multiplicando, eu passo ele para o outro lado, dividindo. Então, 1.000 dividido por 10. Então, nós temos que x2 é igual a 1.000 dividido por 10, que é igual a 100. Ó. Vou simplificar esse zero com esse. 100 dividido por 1 é igual a 100. Tá? E agora, nós vamos encontrar as duas raízes, a raiz A e a raiz B. Lembrando que uma raiz, ela será a raiz positiva e a outra raiz será a raiz negativa. Então, a primeira raiz vai ser igual a raiz quadrada de 100. Percebam, gente, que no expoente 2, essa operação de potência, eu mudo ela de lado, eu troco a operação. Eu passo ela como raiz. Sendo a primeira positiva, raiz quadrada de 100 é igual a 10. 10 vezes 10, 100. E a segunda é negativa, ó, menos a raiz quadrada de 100, que será igual a menos 10. Então, nós temos uma raiz 10 e a outra menos 10. Então, encontramos os dois valores de A e B. Agora, eu substituo nessa expressão, que o que a questão pediu não foram as raízes, né? A questão não pediu as raízes, pediu essa expressão, a primeira raiz ao quadrado mais a segunda ao quadrado. Então, se a primeira raiz é 10, eu coloco 10 ao quadrado mais a segunda raiz ao quadrado, que é menos 10. Menos 10 ao
quadrado. Moleza, né, pessoal? 10 ao quadrado, 10 vezes 10, 100. Mais menos 10 ao quadrado, menos 10 vezes menos 10, também é igual a 100. Sinais iguais na multiplicação é sempre positivo. Então, menos 10 ao quadrado, 100. Então, molezinha, pessoal. 100 mais 100 é igual a 200, pessoal. Se eu não me engano, resposta correta, letra C de casa. É uma questão de múltipla escolha, tá? Show de bola, né, pessoal? Uma questão grande, só que interessante, porque nós trabalhamos com a equação incompleta, né? Uma equação de segundo grau incompleta, encontramos duas raízes, uma positiva e uma outra negativa, e ainda trabalhamos o valor numérico dessa expressãozinha, né? A primeira raiz ao quadrado mais a segunda ao quadrado. Uma questão um pouquinho mais extensa, mais interessante, tá? Vamos agora à sexta questão, a penúltima questão, que vai abordar agora o tema de proporcionalidade, beleza? Acompanhe a solução. Beleza, pessoal? Questão 6, questão de proporcionalidade. Acompanhe a leitura. Classifica as grandezas de cada situação a seguir como diretamente proporcionais, inversamente proporcionais ou não proporcionais. Galera, uma questão tranquila, só que o aluno ele vai ter que analisar o contexto e as duas grandezas envolvidas, se elas ambas aumentam, se ambas diminuem, se uma aumenta ou a outra diminui, ou se não existe, se não há proporcionalidade envolvida. Beleza? Então acompanhe agora a leitura da letra A. Eu pergunto a vocês, a velocidade e o tempo para percorrer um determinado trajeto. Então, eu pego o meu carro e vou percorrer um determinado trajeto. Eu pergunto a vocês, a velocidade e o tempo, essas duas grandezas, velocidade e tempo, são grandezas diretamente proporcionais, inversamente proporcionais ou não proporcionais? Pessoal, percebam que para chegar ao meu trajeto, se eu aumentar a minha velocidade, eu chegarei a esse trajeto mais rápido, né? Iremos utilizar menos tempo. Então, quando eu aumento a minha velocidade, eu diminuo o meu tempo, tá? E se eu diminuir a minha velocidade, né? Se eu tirar o pé do acelerador, se eu diminuir a velocidade, eu vou demorar mais a atingir esse meu local, a percorrer esse meu trajeto. Então, vai demandar mais tempo. Então, percebam que quando eu aumento a velocidade, eu diminuo o tempo. E se eu diminuir a velocidade, eu vou aumentar o tempo para percorrer o meu trajeto. Então, se uma grandeza aumenta e a outra diminui, nós temos grandezas inversamente proporcionais. Então, a letra A, nós temos duas grandezas inversamente proporcionais. Nós chamaremos de IP, tá? Então, a letra A, moleza. Acompanhe a letra B. O número de pães e a quantidade de farinha de trigo necessárias para fazer esses pães. Então percebam, galera, vamos imaginar o professor Rafael um padeiro, não rola, né? Mas vamos lá. Se eu quero aumentar o número de pães, a quantidade de pães, eu vou ter que aumentar a quantidade de farinha. Correto? A quantidade de farinha ela está ligada diretamente ao número de pães.
aumentei o número de pães, eu aumento a quantidade de farinha. Então, essas duas grandezas são diretamente proporcionais. Aumentei a quantidade de farinha, os sacos de farinha, eu vou produzir mais pães. Beleza? Então, são grandezas diretamente proporcionais. Nós chamaremos o número de pães e a quantidade de farinha de grandezas diretamente proporcionais. DP. Beleza? Vamos agora ao item C. Galera, eles querem que a gente analise a idade e a massa e o peso de uma pessoa. Então percebam que analisar a minha idade, né? O professor Rafael tem 39 anos e o peso dele, nós não temos relação alguma. Ah, o professor Rafael, ele é mais velho, ele é mais pesado, ele é mais novo, ele é mais leve. Não, tá? Então essas grandezas não são proporcionais, tá? Essa grandeza não está ligada a essa grandeza. Aumentar ou diminuir a minha idade não tem a ver com a massa do meu corpo, tá? Então, essas grandezas não são proporcionais. Vou colocar NP, não proporcionais. Então, a idade e a massa do meu corpo, NP, não proporcionais. Beleza? E vamos à última. Entender o número de pedreiros e o tempo gasto na execução de um determinado trabalho. Pessoal, as duas grandezas é a quantidade, é o número de pedreiros e o tempo gasto na execução de um trabalho. Então vamos considerar o mesmo trabalho para as duas situações. Então percebam, se eu aumentar a quantidade de trabalhadores, de pedreiros, o tempo de execução diminui, né? Eu tenho mais gente trabalhando, eu termino a minha obra mais rápido, né? Agora, se eu diminuir a quantidade de pedreiros, de força de trabalho, o tempo vai aumentar. Eu vou demorar mais a terminar o serviço. Então percebam que as duas grandezas são inversamente proporcionais. Eu aumento o número de pedreiros, eu diminuo o tempo de trabalho. Se eu diminuir o número de pedreiros, eu vou aumentar o tempo de trabalho. Então são grandezas inversamente proporcionais IP. Tá, galera? Então espero que eu tenha revisitado esse conceito de forma clara, tá? E vamos agora à última questão da lista, a questão 7.